Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon, no seu único capítulo. Na sexta-feira nós começamos a expor esta carta e nós falamos acerca da necessidade de reparação, da necessidade de pagamento de pecados, para que houvesse restauração. Nós interrompemos assim brevemente nossa série em Gênesis, retomaremos no próximo domingo. Hoje de noite, no culto de aniversário da igreja, continuaremos em Atos. E agora a gente vai terminar de tratar dessa carta de Filemon que começamos na sexta. Hoje falando, claro, sobre a ressurreição. Epístola de Paulo a Filemon. Escute com fé a leitura da palavra do nosso Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil atualmente, porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa pequena carta que nos ensina acerca de como vivemos nesse mundo e de como nos relacionamos. Obrigado, Senhor, pela ressurreição de Cristo que muda tudo. Pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que nessa manhã o Senhor nos ajude a entender a mensagem, nos ajude a focar os corações, a deixar outras preocupações de lado e a aprender de ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, Páscoa é uma das duas ocasiões no ano em que as pessoas pensam acerca de Deus, ou quando tem um perigo e alguma coisa estranha acontecendo. Páscoa é dessas ocasiões em que as pessoas estão especialmente sensíveis a coisas espirituais, compartilham mensagens bonitinhas no Facebook, alguns escrevem coisas bonitas uns para os outros, escrevem cartões, compram um ovo pensando no outro. Páscoa é dessas ocasiões em que a gente percebe que algo pode e deve ser feito acerca das mazelas desse mundo. Porque se você observar por aí, essa semana vendo na TV, há imagens fortíssimas de um roubo, de um assalto, uma tentativa de assaltar uma loja e um faxineiro que acaba sobrando para ele e leva um tiro na cabeça porque os bandidos não conseguem entrar na loja. Essas coisas que revoltam o coração e fazem a gente pensar, tem jeito para esse mundo?
Tem jeito para essa confusão? Não é melhor que acabe logo tudo? Que venha um meteoro e bote um fim nessa bagunça? E a gente fica nessa mistura de sentimentos ao mesmo tempo. Eu sinto que tem algo melhor, e é possível ter algo melhor, e eu vejo vislumbres disso, e por outro lado eu olho essa bagunça. E não é apenas o que acontece fora da gente, mas o que acontece de pequeno na sua casa também, o que acontece lá onde você mora. Como que eu vou reconciliar essas diferenças? Como que eu vou sobrepujar as ofensas que eu dei e recebi? Como? Como que eu vou lidar com as diferenças que existem entre aqueles que estão perto da gente? Como lidar com as inúmeras ocasiões em que eu maltratei? E nas que eu fui maltratado? Quando que a minha ira produziu justiça? Quando que minhas palavras produziram vida e geralmente foi morte? Onde que teu comportamento causou tropeço? Queridos, hoje no mundo todo, pessoas estão celebrando a Páscoa. Inúmeras pessoas tentam encontrar sentido nisso, e algumas só vêm à igreja nessa ocasião, talvez seja o seu caso, tentando encontrar um sentido, algo maior. E deixa eu te falar, o ovo de maracujá da Cacau Show é o melhor que esse mundo vai oferecer para a sua esperança, não é? Mas, como alguém escreveu por aí, coelhinhos morrem, chocolates são comidos. Espero que tenha algo maior. Espero que tenha algo maior. E a Páscoa, especialmente o domingo de Páscoa, celebra algo que você é chamado a celebrar todo santo domingo: a ressurreição do Filho de Deus. O dia triunfante em que a morte andou para trás. A ocasião cósmica em que Jesus Cristo foi vindicado de uma vez por todos. E, queridos, isso muda tudo. Isso é o que vai mudar toda essa situação de desgraça que acontece na tua casa, na tua igreja, no teu lugar de trabalho, na tua família. Tudo isso tem solução. E a solução passa pela sexta e se completa no domingo, e é disso que a gente vai falar hoje. É disso que a gente vai entender. Ao analisarmos essa situação complicadíssima entre Filemon e Onésimo e Paulo e os outros, a gente vai ver que a reparação que começa na sexta se completa maravilhosamente no domingo. Que se morremos como escravos na sexta, renascemos como irmãos no domingo. Hoje, queridos, nós vamos ver em resumo que à luz da ressurreição, nós devemos viver reconciliados como novas criaturas. Não é opcional, não é só para quem quer, é a nova vida. À luz da ressurreição, devemos viver reconciliados como novas criaturas. Vamos ver isso em 2 pontos. Primeira coisa para considerar é que o mundo quebrado é refeito na ressurreição. A gente está desde sexta-feira estudando a carta de Paulo a Filemon. Nessa carta impressionante e profunda, Paulo vem usando o Evangelho, o que mais ele usaria? Ele vem usando o Evangelho para tratar dos relacionamentos e das dívidas interpessoais. Tanto do relacionamento horizontal entre seres humanos, quanto do relacionamento vertical entre homem e Deus. E ele escreve essa carta para um homem chamado Filemon, em prol de um outro homem chamado Onésimo. Quem era Filemon? Era um homem de posses, um homem de dinheiro, na cidade de Colossos. Lá na sua casa se reunia uma igreja, e Paulo uma vez escreveu uma carta para essa igreja, a gente chama ela de... Vocês são fera. Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses. A igreja se reunia na casa de Filemon. E Onésimo era um escravo que havia fugido da casa de Filemon. Alguém que havia sido preso pelas amarras da situação e agora era preso não mais pela escravidão, mas preso pelas amarras de ser um escravo fugido e de ter roubado quando fugiu. O mal que ele cometera o transformava num ofensor. Fora escravo de Filemon e agora estava na situação de fugido, escondido. Eram devedores um para com o outro. Senhor de escravo, escravo fugido. E de alguma forma, na providência do Senhor, Onésimo foi convertido e se tornou irmão de Cristo e de Paulo e de Filemon, por meio da conversão. E agora Paulo deseja que a liberdade que existe em Cristo sirva para prender um ao outro num relacionamento maravilhoso, em laços de amor. O que o pastor Vadislau chama de agridoces cadeias da graça. A gente falou disso, citei um livro dele sobre o assunto. E Paulo lembra a Filemon que ele também é devedor. Filemon não é inocente na história, nenhum de nós é completamente inocente. Todos somos ofensores e ofendidos. E Paulo lembra a Filemon, você também é devedor.
Você também encontrou misericórdia. Você recebeu graça que te levou até a paz. E Paulo sabe muito bem que Filemão não é um homem horrível. Para a gente seria muito mais fácil pintar o malvado senhor de escravos como alguém perverso. Mas a Bíblia nos fala, e Paulo descreve aqui. Veja no verso 4. Veja o que ele fala acerca de Filemão. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Não pense em Filemão como o bandido da história. Ele é bandido, sim, mas ele também é ofendido, como nós sempre somos. Paulo lembra, eu já tive o prazer da comunhão do teu amor, e vários dos santos já foram reanimados na fé, e experimentaram o frescor espiritual por seu intermédio. Veja, Paulo não está aqui usando elogios vãos para mandar a bomba depois, não é isso. Ele está gentilmente lembrando Filemão, de que Filemão já deu mostras claras de que ele é nova criatura em Cristo. De que Paulo vai pedir algo difícil para ele. Mas Filemão vai aguentar, porque Filemão já é uma nova criatura em Cristo. E sua vida já vem demonstrado isso. E agora Paulo está dando uma missão difícil para ele. Mas essa missão não está além das suas forças. Essa missão de reconciliação não está além das suas forças, porque ele já é nova criatura. E Paulo aqui, imitando o seu Senhor, se oferece como pagamento pelas dívidas de Onésimo. Eu pago, eu assumo a dívida, disse Paulo a Filemão, como Jesus fez na cruz do Calvário, pagando o preço da rebelião do seu povo. E agora Paulo então mostra o caminho da reconciliação. Tudo isso pode ser reconsiderado, tudo isso pode ser refeito, o mundo pode ser colocado no seu prumo, por causa da ressurreição. Queridos, após a cruz do Calvário, a vida aparece e vivemos como irmãos. É isso que a gente tem que entender que os evangelhos nos ensinam. Jesus Cristo morre na cesta como bandido, como prisioneiro, como escravo, como vilão, maldito, levando o pecado do seu povo na cruz. Ele é enterrado, colocado na sepultura, e depois de um sábado de descanso, algo espetacular acontece. Algo que é mais do que qualquer fenômeno humano ou fenômeno natural possa explicar. Algo sobrenatural acontece. A oferta da cruz foi suficiente. A oferta da cruz propiciou, satisfez a ira de Deus, e o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro santo e sem defeito que foi morto, triunfou. E agora, como vindicação, como prova, como triunfo sobre a própria morte, que havia resultado do pecado, ao terceiro dia, no domingo pela manhã, Jesus Cristo volta dos mortos, de maneira inequívoca, de maneira sobrenatural, de maneira triunfante. Ele volta da morte, ele vence as consequências do pecado que ele já havia vencido na sexta. Meu irmão, não se trata de uma ressurreição simbólica, espiritual, um mero fato de valor espiritual. Trata-se de um morto, literalmente, voltando à vida, coisa que a nossa vã ciência não consegue explicar. Algo feito pelo próprio Deus. E a ressurreição é a prova que Deus dá. Às vezes as pessoas falam em provas da ressurreição. A ressurreição é a prova que Deus dá acerca de que Jesus Cristo é o seu Filho. E tudo que ele falou é verdade. É a morte triunfando sobre a vida. Amigos surgindo a partir de inimigos. Queridos, e a boa notícia disso tudo é que essa ressurreição gloriosa muda tudo. Ela muda a forma que vivemos. Há uma mudança qualitativa na nossa situação. Nós passamos de escravos fugidos para a condição de filhos da casa do Pai Celestial. Hoje nós lemos mais cedo aqui no culto, em João capítulo 20, o relato da ressurreição. Nós vemos que Maria e depois o próprio João e Pedro chegam para ver a tumba, e a tumba está vazia, e há aquela confusão, o que está acontecendo, e há um anjo sentado na ponta da tumba e outro na outra ponta, e Maria se confunde, acha que Jesus é o jardineiro, e ela fica nervosa. Onde que está o meu Senhor? Roubaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde colocaram. Se foi você que pegou, fala. Fala onde está, por favor, que eu vou lá e busco. Maria, ninguém rouba teu Senhor. Teu Senhor está vivo e está aqui.
E é Ele. E ela fica toda animada, e claro, e cai o véu dos seus olhos, e ela percebe o que está acontecendo, e ela já fica toda animada, e ela lhe fala, calma, ainda não está na hora de eu fazer todas as coisas. Ainda tem algumas coisas para fazer, mas vai, e atenção pelas palavras que ele fala, vai dizer para os meus irmãos. E às vezes a gente passa por cima disso, mas algo aconteceu na ressurreição. Jesus fala, vai dizer para os meus irmãos que o meu Pai e o Pai deles, meu Deus, Deus deles. A partir da ressurreição, há uma mudança qualitativa na nossa situação diante de Deus. Nós agora somos chamados irmãos de Jesus Cristo. Nós agora somos filhos do mesmo Pai. A dívida que havia entre nós e o Pai foi paga. A sua ira foi satisfeita, e agora Ele pode nos adotar na sua própria família e fazer com que cada um de nós se torne irmão de Jesus Cristo e filho do mesmo Pai. Ele não chama mais a gente de servos, mas de amigos e irmãos. Vai lá e fala para os meus irmãos, Maria. A adoção aconteceu. Agora nós somos sangue, mesmo que não fôssemos por nascimento. Agora somos sangue. E veja, querido, que isso mostra um padrão maravilhoso. Perdão envolve não somente restauração, mas envolve uma elevação de categoria, uma mudança qualitativa. Reparação foi feita na cruz, insistimos nisso na sexta, dívidas e ofensas têm que ser pagas, e Jesus pagou. Mas a maravilha da notícia gloriosa do Evangelho é que nos tornamos mais do que éramos antes da queda. Entenda isso. Não é simplesmente que você volta ao jardim do Éden, volta a ser como Adão. É mais do que isso. Você é elevado à categoria de morador de Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. É melhor do que Éden, é Nova Jerusalém. É melhor do que ser refeito à imagem de Adão. Você será refeito, está sendo refeito à imagem do próprio Jesus Cristo. A coisa é mais completa e mais espantosa. A ressurreição implica numa nova vida, onde tudo é superior ao que fora antes da queda. É melhor do que ser como Adão, é como Jesus Cristo. Seria glorioso, seria maravilhoso, se Ele simplesmente nos colocasse novamente como criaturas no jardim do Éden. Mas Ele faz algo mais espantoso. Ele nos coloca como filhos do Rei, na própria Sião celestial. E veja que essa elevação de situação que acontece entre Deus e nós é o que também possibilita com que nossos relacionamentos sejam consertados e algo superior à mera restauração aconteça. Olha o versículo 15, olha o que Paulo está insistindo. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemão, eu estou mandando Onésimo de volta. Eu não estou mandando Onésimo de volta para você poder dar a surra que ele merece. Você merecia uma também. Eu estou te mandando ele de volta. Não é para ele simplesmente voltar a ser escravo aí, não, e voltar e ficar tudo bem, e assim você poder dizer que a situação foi restaurada. É mais do que isso. Sabe, Filemão, no plano maior foi para o bem, planejado por Deus que tudo isso aconteceu. Agora ele é mais do que seu servo. Agora ele é seu irmão. E se você me considera como seu irmão, então você tem que considerar ele também, porque ele é filho do mesmo Pai, redimido pela mesma ressurreição, dívida paga pelo mesmo Cristo. Foi para o bem que ele fugiu. O Senhor transformou o mal que havia entre vocês em restauração e em algo superior. Filemão, tem algo acontecendo aqui. Quem sabe a ofensa não tenha existido justamente para que algo superior florescesse. Lembre quem nós somos, meus irmãos. Filemão e Onésimo haviam sido frutos de Paulo em seu ministério, e Paulo mostra isso para ele, lembrando-os de que agora a vida é diferente. E você vê, querido, que está aqui hoje de manhã, que essa é a nossa história, que essa é a nossa situação, que o nosso pecado horrível, feio e sujo, mas porque a queda aconteceu,
Deus utiliza isso no seu plano glorioso para nos elevar a uma relação com Ele mesmo, que é superior do que aqui seria se não houvesse queda. A queda é parte do plano. E a queda, sim, é mal, mas o mal é utilizado para que, no final das contas, nós sejamos elevados a algo ainda superior a meras criaturas. Nós nos tornamos filhos na casa do Pai. Às vezes a gente acha que nossos relacionamentos que sofreram fraturas serão irreparáveis. Às vezes a gente pensa que aquela ofensa que foi dada e recebida nunca mais vai poder ser consertada. Mas Deus nos mostra em Jesus Cristo, e mostra através do relacionamento aqui entre Filemão e Onésimo, que sim com custo e sim com dificuldade, mas aos pés da cruz e da tumba vazia, os males que cometemos podem sim ser transformados pelo filtro da cruz em suco doce de vida. E a cicatriz não vai deixar mais que ali se rompa. Meu irmão, minha irmã, você que está estranhado com alguém aqui da igreja ou alguém da sua família, é possível haver restauração, por causa da tumba vazia, porque agora mudamos de categoria, porque agora somos parte de Cristo, porque agora somos filhos do Pai, porque agora somos irmãos de Jesus. É possível, sim, que o relacionamento ruim e rompido entre você e seu irmão, entre você e sua irmã, seja tratado, e não finja que não, e não deixe para lá. É bem mais fácil não lidar com essas coisas. Seria bem mais fácil Onésimo ficar por lá mesmo em Roma. Só que algo mais glorioso vai acontecer, um triunfo da graça e do Evangelho. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. No domingo de manhã o mundo é refeito com a ressurreição de Jesus. E agora, daqui para frente, segundo ponto, vamos ver que à luz de Cristo nós devemos viver restaurados. Velhas situações precisam ser restauradas. A gente adoraria deixar para lá. Imagine-se na pele de Onésimo, levando essa carta para Filemão. Imagina o dia que Paulo chegou para você e falou: Onésimo, preciso conversar contigo. Tenho uma ideia. Eu acho que você devia voltar lá para Colossos e se redimir com Filemão. O que passaria no seu coração? Eu vou fugir de novo e procurar um lugar que não tenha Paulo, porque ele insiste nesse negócio de reconciliação. Mas Onésimo, o coração agora pertence ao Senhor. A gente não sabe se foi com muita ou pouca luta, mas alguma luta teve. Onésimo decide: tá bom, né, Paulo? Se você está dizendo, você que já andou com o Senhor há mais tempo, você que já experimentou cadeias atrás de cadeias, você que já experimentou brigas e discussões, você que já foi açoitado, aprisionado e apedrejado, e que diz que tudo isso não é nada em comparação com o que o teu Senhor e meu Senhor sofreu, então tá bom, eu confio em você. Imagine Onésimo voltando para Colossos com a carta na mão e com o outro do lado dele, indo em direção à sua velha cidade, indo em direção à sua velha casa, casa onde ele sofrera e fora escravo, e de onde escapara e achava que nunca mais ia olhar para trás, preparando-se para encontrar o seu velho Senhor e rever as pessoas que deixara para trás, com esperança de nunca mais encontrar. Quem sabe levava na escravidão a esperança de que, se fosse livre, ele nunca mais iria ter que lidar com isso e esquecer a dor, mas Paulo faz com que a dor apareça. Era muito mais fácil deixar para lá. Era muito mais fácil não ter que lidar. Imagine Filemão lendo essa carta. Imagine Filemão, você já recebeu um pedido assim? Um pedido de perdão por uma ofensa grave? Você já ouviu esse pedido? E você percebe que agora a vida vai ter que mudar, porque ou você vai segurar esse negócio como uma faca sobre a sua cabeça e do outro, ou você vai ter que perdoar, e isso tem implicações, e você não vai mais poder ficar usando a ofensa como arma contra a pessoa. Você já recebeu um pedido assim? Receba quem te ofendeu como se fosse eu. É a mensagem de Cristo para você. Põe na minha conta. Talvez a essa altura Filemão já tivesse esquecido da mágoa, já tinha morrido a história, pôs a pedra na situação, o senso de justiça já não estava mais inflamado, e ele jurara no seu coração, no dia da fuga, que só queria ver Onésimo se fosse pintado de ouro, para pagar o que roubou. Mas Onésimo não vai voltar pintado de ouro, Onésimo vai voltar pintado de Cristo. E como é que eu vou levantar a mão contra o meu Senhor?
Como viveremos agora que abrimos mão do senhorio de nossas próprias vidas? Se você se tornou um cristão, você abriu mão de mandar na sua vida. E você entregou-a nas mãos do teu Senhor Jesus e disse, faça o que quiser. E Ele manda que você se reconcilie com quem te ofendeu, porque Ele mesmo paga o preço. Por que eu aceitei essa história? Porque agora você é novo e você é ofensor também. E veja como Paulo trabalha bem essas coisas. Veja, Paulo não minimiza o sofrimento, às vezes a gente faz isso. A gente insiste, não foi tão sério assim, deixa para lá, não sei o quê. Paulo lembra Filemon de que na grande perspectiva, ele também é sofredor. Lembra, ele fala, aqui sou eu, Paulo, o prisioneiro, em cadeias, Paulo, o velho, Paulo, o quebrado, Paulo, o que está buscando esperança. Eu sei bem o que é ser prisioneiro do pecado. Queridos, nós humanos caídos e rebeldes, agora em reconciliação com Deus, podemos também nos reconciliar uns com os outros, não com revanchismo, não com troco, não com justificativas para diminuir o nosso pecado, mas com a alegria de termos morrido na sexta, na cruz com Jesus, e ressuscitado com Ele no domingo como novas criaturas, não mais escravos do pecado e seus frutos podres como a morte. E Paulo mostra isso. Se somos de Cristo, então mesmo o mais sério dos agravos pode ser restaurado. A gente não precisa mais ser definido pelas ofensas que deu e recebeu. Você não precisa ser definido e ser escravo das ofensas que deu e recebeu. E Paulo joga ali algo que passa um pouco despercebido, mas ele fala da turma que está com ele. O pessoal que manda lembrança, Aristarco, Demas, Lucas, Marcos. Marcos está aqui, Marcos manda lembrança. Lembra? Lembra de Marcos? Aquele que havia sido o pivô da separação entre Paulo e seu amigão Barnabé? Aquele que Paulo deve ter falado, não quero ver nem pintado de ouro. Marcos está aqui. E ele é útil ao Evangelho. Filemon, eu sei a dor e a separação que o pecado causa, mas é possível haver restauração. Queridos, é importante que a gente entenda isso. Não é meramente uma obrigação de quem se vê constrangido, é uma alegria sobrenatural de poder gerar irmãos a partir de inimigos. Irmãos nascerem aonde morrem os inimigos. Entenda isso. Você quer que o seu inimigo morra? Você quer que aquele que te fez sofrer, sofra? Já aconteceu. Se ele é teu irmão em Cristo, já aconteceu. O teu ofensor já morreu. O teu inimigo já foi punido na sexta da paixão. Entenda isso, meu caro. Aconteceu já naquela cruz maldita. E de lá surgiu algo novo que Deus insiste. E Deus insiste em dizer que quem nasce das cinzas dos teus inimigos é agora teu irmão, e isso vai mudar tudo. John Piper, falando sobre isso, diz, relacionamentos guiados por Cristo agora podem funcionar por algo mais que obrigação e coisa compulsória. Vidas transformadas agora agem em liberdade com amor. Filemon já pode se livrar da amarra de ser alguém que tem que punir o seu irmão. Ele está livre dessa amarra. Nesse mundo restaurado, queridos, nossas vidas serão novas, ainda que sejam velhas. Verso 8 indica essa questão da livre vontade, dá uma olhada. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Atenção, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Eu poderia mandar, Filemon. Eu lembro do dia que você foi convertido. Eu lembro de quando você entendeu finalmente o Evangelho. Eu lembro de quando você foi perdoado. Eu sou seu pai espiritual, eu poderia te mandar, Filemon, mas eu não vou mandar, não. Eu não quero caridade, não, Filemon.
Nossa paz não virá de nossas conquistas e de nossa caridade, de nossas leis ou de nossa civilização. Não vai ser pela tua boa vontade, Filemon. Será por causa da cruz de madeira manchada de sangue e da tumba vazia. Em Cristo, Filemon, a tua própria vontade agora é livre. E você não tem mais que servir o seu velho coração que insistia na revanche. Em Cristo você pode deixar a velha identidade e viver pela graça no amor de Cristo. E Paulo faz aqui um jogo de palavras muito interessante. Onésimo significa útil, mas como escravo fugido, ele havia se tornado inútil para Filemon e útil para Paulo, o assistindo no seu sofrimento. E ele fala para ele: eu mando ele de volta para você. Você precisa dele, ele precisa de você. Vocês precisam se reconciliar para deixar essa prisão. Nós achamos que as pessoas são úteis ou inúteis à medida que são capazes de nos servirem. Mas Paulo inverte isso. Filemon, Onésimo é útil a mim e será útil a você, para que você aprenda perdão e cresça na semelhança do nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós somos úteis uns aos outros. E você precisa aprender a tratar e perdoar as ofensas que recebeu. Você precisa se reconciliar. Não porque a pessoa vai passar a ser útil para você, mas porque você será útil para ela. E sim, elas acabarão te sendo útil da maneira que mais importa, te lembrando e te fazendo mais parecido com o Senhor. Paulo sabe que é melhor para o coração se ele fizer por vontade própria nova no espírito, do que por compunção de um senso de culpa, porque assim haverá liberdade. É preciso que arrependimento aos pés de Cristo se mostre em uma ação que vai mover antigos ofensores rumo um ao outro. E hoje você é chamado a submeter o seu clamor por justiça própria aos pés do teu Senhor morto na sexta e ressurreto no domingo. Você não precisa mais ser escravo do rancor. Você não precisa mais ser amarrado pelas ofensas que sofreu. Submeta-se ao perdão da cruz e aprenda. E experimente a graça de perdoar. Você é livre agora, meu querido. Você é livre para perdoar e ser perdoado, pois Deus já te perdoou em Cristo. Essa é tua família. Não tem por que viver estranhado. A questão agora é pessoal. Devemos receber o irmão como alguém que pertence ao outro. Paulo mostra: receba Onésimo e trate-o como você me trataria. Eu o envio e nele está o meu coração. Lembre disso quando for tratar dele. Certa vez um amigo em comum pediu: Emílio, você pode buscar um cara que está chegando aí na sua cidade? Ele chega 1h no aeroporto. Eu falei, Aí ele falou assim: é como se você fosse me receber. Ah, tá, então eu vou. É o que Paulo está dizendo. É comigo. Se você recebe um irmão meu, você me recebe. É o que Jesus nos fala. Quem receber, quem der um copo d'água, quem visitar no hospital, quem cuidar de qualquer um desses pequeninos, está fazendo comigo. E é por isso que você deve receber o seu irmão. Você está recebendo o próprio Senhor Jesus. Paulo está imitando o seu mestre, e ele fala: reconcilie-se com Onésimo, você está se reconciliando comigo. A sexta e o domingo funcionam assim. Agora a tua vontade é livre das amarras do pecado e pode servir a Deus assim. Pastor Vadislau, naquele livro que eu citei, diz o seguinte: nada acontece senão por submissão, de livre vontade. Paulo, de livre vontade, abria mão do companheirismo e serviço de Onésimo e se submetia a Deus para a reconciliação dos dois. Onésimo, de livre vontade, abriria mão da liberdade recém-conquistada e retornaria para o ambiente experimentalmente hostil da casa de Filemon, para ser conduzido à reconciliação e arrancar assim do próprio peito a marca feita com fogo da amargura. E sem essa reconciliação jamais seria tirada, nem como escravo fugido e nem como ex-escravo, nem a alforria poderia tirar a mancha feita pela opressão. Só a reconciliação. E Filemon, também de livre vontade, deveria receber Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão amado, para que se apagasse da sua própria vida a infâmia de ter sido senhor de escravos. Ele poderia assinar 1000 cartas de alforria e assinar milhões de leis áureas, mas seria sempre opressor. As agridoces cadeias do arrependimento, porém, poderiam produzir a reconciliação
necessária. E Paulo diz, eu estou confiante que você vai fazer o que eu estou te pedindo. E veja, aqui não é Paulo sendo maroto, não. Eu sei que você vai fazer o que eu estou pedindo, aí fica mais chato de não fazer. Paulo está confiante porque ele conhece a nova criatura, Filemon, em Cristo. Você vai agir como tal, porque o domingo já chegou. Filemon é criatura nova, nascida num domingo de Páscoa. Ele vai receber Onésimo de volta. E você não estará sozinho nessa. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas estarão com você, ainda que estejam aqui comigo. Eles estão todos aqui. O domingo reverte a maldição. O domingo mostra para todo o universo que a vida triunfa e Deus ainda é melhor do que imaginávamos. Nós nos contentaríamos em sermos escravos na casa do Pai, mas Ele volta para te chamar de irmão, sim, você que crê. A graça de Cristo seja com teu espírito e isso é o que muda tudo. Como que foi esse encontro? A Bíblia não conta. Você acha que Filemon se endureceu? Paulo tinha certeza que não. Será que foi fácil a conversa? É claro que não. Ninguém falou que vida cristã seria fácil. E todos somos prisioneiros. Alguns literalmente, como Paulo. Outros prisioneiros do passado, como Onésimo. Outros prisioneiros da situação, como Filemon. E o chamado bíblico é para que aprendamos a perdoar uns aos outros em Cristo. Para que entendamos que mesmo os resultados do pecado desse mundo, que parecem nos amarrar e prender a situações impossíveis de solucionar, não precisam mais definir a tua vida como cobrador e devedor. Você é livre em Cristo, porque a sexta já resolveu isso. Você é livre para buscar, perdoar e ser perdoado. Pastor Vadislau diz, trazer-nos da escravidão junto com os ídolos não seria bom. Filemon e Onésimo aprenderiam que para possuir o coração um do outro, teriam de deixar de lado os direitos e os poderes que reivindicam um contra o outro. Perdoado o mau senhor, perdoado o mau escravo, ambos seriam servo e senhor um do outro, seriam irmãos. E como Paulo, você também pode dizer que agora você é livre em Cristo, mesmo preso ainda a esse mundo de açoites e algemas, mas a sexta-feira grita alforria e perdão. E sussurra para o mundo escuro que as piores trevas vieram já sobre Cristo, para que nunca mais precisassem vir. E curiosamente, Paulo fala para Filemon, prepara meu quarto, prepara minha pousada, logo eu chego. E no final das contas, queridos, essa é a esperança dos que creem no que aconteceu naquele domingo. Todos os que entendem a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, a esperança de escravos fugidos, escravos sofridos, gente que deu e recebeu ofensa, é a esperança de que na casa do Pai tem morada e pode confiar, Ele voltou de lá para contar. É domingo. Domingo é o dia de lembrar que Ele morreu numa sexta e ressurgiu no domingo. E isso muda tudo. E é por isso que a gente, como igreja, se reúne todo domingo. Você não precisa lembrar disso uma vez por ano. Páscoa é todo domingo. Você precisa se lembrar sempre. Porque as ofensas vão continuar vindo e aparecendo. E todo domingo nós lembramos do Rei morto que voltou. E enquanto esse mundo durar, nos reuniremos no domingo. E vai ser domingo após domingo, lembrando a ressurreição, até que chega um tempo em que vem o grande domingo. E aí a gente vai estar com Ele. Oremos. Obrigado, Senhor, porque toda semana tem domingo. Obrigado, Senhor, porque nele nós nos lembramos do Senhor morto e ressurreto. E nossas ofensas têm prazo de validade. E não precisamos mais viver estranhados e podemos alcançar perdão mútuo. Obrigado, Senhor, pelas agridoces cadeias da graça que agora nos unem, ao nos unirem a Jesus. No nome dele nós oramos. Amém.